Olá! Aula de hoje trataremos de ajuste de curvas. O ajuste de curvas baseia-se em determinar os valores de parâmetros de uma função. Essa função real que faz com que a curva de ajuste passe o mais perto possível dos nodos. Os nodos seriam os pontos que interceptam o eixo. Um exemplo, então, no diagrama de dispersão. Iremos representar os dados da tabela em um plano cartesiano, utilizando então alguns marcadores. Para x, temos os valores menos 1, menos 0,75, menos 0,6, menos 0,5, menos 0,3, 0, 0,2, 0,4, 0,5, 0,7 e 1. Então, para a imagem disso, para o f de x, iremos ter os seguintes valores: 2,05, 1,153, 0,45, 0,4, 0,5, 0, 0,2, 0,6, 0,512, 1,2, 2,05. O que significa? Que o x faz par ordenado com f de x. No software, iremos colocar os números. A gente pode separar com vírgula ou com espaço. Então, a gente escreve o número, dá espaço, escreve o número, dá o espaço. Lembrando que o ponto aqui tem o mesmo significado da vírgula na nossa língua. O y é exatamente igual. Então, digitamos 2,05, espaçamento, 1,153, espaçamento, que a vírgula é substituída pelo ponto. Vamos solicitar que plote o gráfico da função x e y, que apareça a grade, que coloque no x-label, significa que coloque no eixo x o nome dele x, no eixo y o nome dele f de y, e que o título seja exemplo de diagrama de dispersão. E aí as funções irão aparecer. Então, cada um dos pontos, então, foi solicitado aqui na programação, no plot, o que gostaria que aparecesse no par ordenado, então no ponto menos 1 e 2,05, no ponto menos 1 e 2,05. No ponto aqui, este ponto foi já pré-definido lá, 0,05, então todos os pontos marcados aqui para x e com o seu y respectivo estão aparecendo nesse diagrama de dispersão. O que é perceptível aqui? Que esse diagrama de dispersão está parecendo uma parábola. Uma parábola já nos remete a um polinômio de segundo grau, uma função quadrática, uma parábola com concavidade aqui voltada para cima. Então, os pontos de dispersão, o diagrama de dispersão, já nos dá uma ideia de qual é o comportamento da função que poderia gerar, então, essa imagem respectivamente. Então, o diagrama de dispersão, fizemos uso dele para termos uma estimativa, como já foi mencionado anteriormente, para estimarmos qual seria o modelo matemático que descreveria, então, essa curva. O resíduo quadrático é a forma mais utilizada aqui para medir a distância entre a função de ajuste f e os seus nodos xi e yi. Ela é denominada resíduo quadrático e é definida pelo somatório da diferença de y1 menos f de x1 elevado ao quadrado. Quanto mais próximo de zero for o valor de r, melhor é o ajuste. Ou seja, a curva está mais próxima daqueles pontos. Considere aqui, então, um exemplo, os nodos apresentados na tabela. Então, temos xi e yi. O xi, então, a primeira iteração, 0,5 e o yi, 4,4. A função dada é f de x igual a menos 0,25x mais 2,5. Então, quando substituirmos o 0,5 menos 0,25 mais 0,25 vezes 0,5 mais 2,5, iremos obter o 4,4. E assim sucessivamente para os demais valores. O que iremos fazer então? Pegaremos a nossa função, iremos substituir o 0,5, então substituindo na função o 0,5
menos 0,25 vezes 0,5 mais 2,5, iremos obter o 2,375. A mesma forma para o 2,8, para o 4,2, para o 6,7 e para o 8,3. Então, esses valores são obtidos pegando o x1 e substituindo, então, lá na função. Feito isso, o yi, ele é obtido a partir da diferença da função f de xi. Então, iremos subtrair. Pegaremos o valor 2,375, o valor expresso aqui, 4,4 menos 2,375, iremos obter o 2,02. Feito isso, pegamos este valor aqui e elevamos ao quadrado. Então, é dessa forma que iremos montar cada um dos pontos dessa tabela. O resíduo vai ser o somatório disso, somar todos esses valores. Então, temos como resíduo 4,534. De forma análoga, então, todos os outros nodos são calculados assim. E aí, obtemos o resíduo já citado. O método dos mínimos quadrados. Aqui iremos determinar uma curva que passe o mais próximo possível dos nodos tabelados. Uma alternativa é impor um desvio, que seja mínimo para todos os nodos, e igual a 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A partir disso, vamos determinar a reta que melhor se ajusta ao conjunto dado. No exemplo 2, teremos o xi e o y1. Iremos elevar ao quadrado o xi. Então, 0,5 elevado ao quadrado, 0,25. 2,8 elevado ao quadrado, 7,84. E assim vai. Aqui temos o somatório destes valores. O somatório de yi e o somatório de xi. Xi vezes yi. Então, faremos a multiplicação 0,5 vezes 4,4, 2,2 e assim sucessivamente. É interessante aqui usar uma planilha no Excel, aí fica muito fácil de fazer as multiplicações. A gente faz o primeiro, arrasta e faz os demais. E aqui usa a função do somatório. A partir disso, nós vamos usar a fórmula do caso linear. Existem outros casos também, não lineares, quadráticos, mas aqui nós vamos se ater ao caso linear. Preenchemos a tabela. A partir disso, nós vamos fazer a nossa matriz aqui. Então, na primeira, A11, vai ser o somatório de x ao quadrado i. O somatório de x ao quadrado i é 139,51. Então, o ponto que vai aqui é 139,51. Aqui é o somatório de xi, que é 22,5, como consta lá na tabela. O somatório de xi, então, repete, esse valor é igual a esse. E aqui o n. N é o número de iterações. Aconteceram, nesse caso, 5 iterações. O a e o b é quem nós queremos descobrir. E igual. Quem que é o somatório de xi vezes yi? Neste caso é 15,78. E o somatório de yi? Somando yi, 7,8. Então, redistribuímos desta forma os valores encontrados. Feito isso, nós podemos montar a partir desta matriz um sistema linear. O sistema linear é feito a partir da multiplicação de matrizes, que é linha vezes coluna. Então, 139,51 vezes A mais 22,5 vezes B. Então, a primeira linha, primeira coluna, é igual a 15,78. 22,50 vezes A mais 5 vezes B é igual a 7,8. Então, esse é um sistema de equações. O sistema de equações nós podemos resolver de duas formas. Tem o método da substituição, que eu isolo uma variável aqui e substituo aqui. Acho uma delas, devolvo e acho a outra incógnita. Ou podemos fazer um método da soma, isolando uma das variáveis aqui, substituindo na outra equação. Sendo assim, iremos encontrar o valor, neste caso foi encontrado o valor de A, como menos 0,5050. Pegamos este valor, substituímos em qualquer uma delas e obtemos o valor de B. Feito isso, já temos a nossa, então, curva de ajuste, que neste caso foi definida. O A assumiu o valor menos 0,5050 e o B 3,8323. Desta forma, então, iremos preencher a tabela aqui com xi, yi, f de xi, yi menos f de xi, exatamente igual que a gente já fez no exercício anterior.
Feito isso, iremos então calcular o resíduo fazendo o somatório. Então, para a aula de hoje era isso. Bom estudo!